Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de domingo. Independente do dia que você está assistindo a este culto, eu quero lhe convidar para que nós juntos hoje possamos celebrar a Deus, louvar ao Senhor, orar a Ele e, o mais importante, logicamente, compartilhar um pouco da palavra do Senhor, partilhando aquilo que Deus tem nos dado. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é orar a Deus. E eu quero lhe convidar então a desde já fechar os seus olhos e juntamente conosco falarmos com o Pai. Senhor Jesus, nós louvamos ao Teu nome e engrandecemos a Ti, Senhor, sempre pela oportunidade de Te servir. O Senhor nos ofereceu esta chance e a agarramos, Senhor, com toda a nossa força, porque não há nada mais importante do que estar perto de Ti. Não há nada mais importante do que estar junto de Ti e ser um instrumento nas Suas mãos. Mestre, que nesta tarde, noite, nós possamos juntos unir nossas vozes, prostrar nosso coração e darmos atenção àquilo que o Senhor tem para dizer em nossas vidas. Portanto, Senhor, conduz-nos, é o que nós lhe pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus juntos? Então, aí onde você está, eu quero já te convidar a louvar a Deus, cantando conosco essa canção que diz assim: Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Pra quê? A coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém, louvado seja Deus. Como é bom podermos louvar ao Senhor Jesus. E na continuação desse período de louvor, de gratidão ao Senhor, eu quero te convidar a, juntos, nós exaltarmos ao nome do Senhor. Antes de compartilharmos a palavra de Deus, temos esse período de exaltação, de adoração. Amém?
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, desde o início, nós vamos dizer: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Glória a Deus. Como é bom podermos estar louvando ao Senhor, ouvindo um pouco da melodia que o nosso coração oferece a Ele. Hoje é Dia das Mães no Brasil e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem especial para as mães. Então, desde já, eu quero parabenizar a toda mamãe que está nos ouvindo, mesmo que hoje, no dia que você está ouvindo a mensagem, não seja Dia das Mães, sinta-se abraçada e alcançada pelo meu desejo de muita alegria e felicidade para você que é mãe, que é avó, que é mãe duas vezes, né? Há muitas avós que tiveram que ter a oportunidade imposta pela vida de criar seus netos e que são mãe duas vezes. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, deixe-me só organizar aqui o layout e já volto em um segundo, calma lá. Então hoje nós queremos falar sobre 4 mães e como o exemplo delas nos ensina a sermos não apenas mães melhores, mas seres humanos melhores. A verdade é que ser mãe é algo tão incrível que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que se autodenomina de amor, fez-se homem e como homem nasceu de uma mulher e como filho de uma mulher, o amor, experimentou ser amado da maneira mais pura, que é o amor de uma mãe. O primeiro exemplo, dentro da mensagem que eu quero dar, não poderia ser diferente. Eu quero falar rapidamente sobre Maria. A primeira mãe que eu quero compartilhar uma reflexão com vocês é sobre Maria, a mãe de Jesus. Maria,
Era uma jovem simples, uma jovem humilde, virgem. Era uma mulher que ainda não tinha conhecido o homem. E de repente, um anjo aparece para Maria e diz: salve agraciada, porque você é a escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Você já parou para pensar o quão difícil deve ter sido para Maria receber uma palavra como essa e aceitar no seu coração sem qualquer questionamento ou qualquer dúvida? Você já parou para pensar o quão deve ter sido difícil para aquela jovem sem experiência de vida, sem dinheiro, sem luxo, sem ainda ter consumado o seu casamento, e agora Maria recebe de Deus a incumbência de ser mãe do seu filho. O que a gente aprende com Maria, e eu quero destacar, depois você pode conferir lá em Lucas capítulo 1, que fala um pouco sobre quando o anjo apareceu até Maria, é a posição que Maria se coloca diante do chamado. Ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria nos dá um exemplo de uma mulher que, diante do desafio da maternidade, ela soube seguir a diretriz e obedecer à vontade e à palavra de Deus. Se podemos, de tudo aquilo que Maria nos dá como exemplo, tomar apenas um, podemos tomar, sem dúvida alguma, o exemplo da obediência de Maria, que, tendo todas as razões para se esquivar da responsabilidade de ser mãe de Cristo, ainda assim, mesmo cheio de dúvidas não no sentido de se Deus faria ou não, mas dúvidas de como isso aconteceria. Ela pergunta isso ao anjo, ela diz: como isso se dará? Não é uma pergunta de dúvida de quem questiona a veracidade da promessa, mas é dúvida de quem quer saber como é possível que essas coisas aconteçam na minha vida, sendo eu ainda virgem. Mesmo sendo inexperiente, mesmo tendo dúvidas, mesmo sendo contra todas as probabilidades humanas, Maria obedeceu e se colocou à disposição de Deus, dizendo: seja feita na minha vida conforme a tua palavra. Esse é o primeiro aprendizado que precisamos tomar para a nossa vida. É entender que, se queremos ser como Maria foi, precisamos nos achegar a Deus e dizer: seja feita a tua vontade em mim. Além de Maria, a segunda mãe que eu quero tomar como pano de fundo e exemplo é Ana. Ana era uma mulher casada com Eucana e que dividia seu marido com outra esposa, Penina. Penina era mãe de muitos filhos, enquanto Ana não tinha nenhum filho. E aquilo lhe entristecia, aquilo lhe amargurava, porque ela via a Penina com seus filhos, com o resultado do amor que ela tinha por Eucana, e enquanto isso, o amor dela e Eucana não frutificava. A Bíblia diz que Ana começou a orar. Você pode conferir isso em 1 Samuel, capítulo 1.
Ana foi para o templo e começou a orar, a buscar a Deus, de maneira tal que as pessoas que se chegavam lá durante o momento da oração pensavam que Ana estava embriagada, porque ela chorava, chorava e chorava, e dizia: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero ter um filho. O sacerdote dizia à mulher: para de beber, mulher, aparta de ti esse vinho. E ela não se importou com o julgamento das outras pessoas. Ela continuou orando, continuou perseverando em oração, porque ela queria ser mãe. A Bíblia diz que então que Ana faz um voto a Deus e diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, depois de tantos anos, depois de tanta idade, eu lhe devolverei ele. E todos sabemos o resultado dessa história. Ana, depois de orar, foi para casa, deitou-se com seu marido e concebeu a um garoto que mais tarde se tornou o único homem na Bíblia que foi juiz, profeta e sacerdote, Samuel. O que podemos aprender com Ana? Se com Maria aprendemos a obediência a Deus, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo diante das dúvidas, Maria escolheu obedecer e colocar-se à disposição do Senhor. Com Ana, outra mãe, mas dessa vez estéril, a primeira era virgem, a segunda era estéril. A gente aprende o poder da perseverança na oração. Muitas vezes nossas orações não são atendidas na primeira vez, muitas vezes nosso pedido não é atendido na segunda vez, muitas vezes Deus usa o tempo para nos amadurecer, Deus usa as circunstâncias que estamos vivendo para nos preparar. O que não podemos é deixar de perseverar e acreditar que Deus ouve a oração dos seus servos. Aprendemos com Ana que quando estamos orando em perseverança, surgem pessoas que se opõem a nós, surgem pessoas que até ridicularizam a nossa fé, mas é nessa hora que precisamos perseverar até o fim. Na continuidade, a terceira mãe que eu trago como pano de fundo da mensagem é Jocabede, ou Joquebede, em outras versões. Você sabe quem foi Joquebede? Mãe de Moisés. Joquebede viveu um período em que Faraó começou a perseguir os judeus que estavam no Egito. E decretou durante um período que todas as crianças deveriam ser mortas. Mas Joquebede, que tinha acabado de dar à luz, não se via satisfeita com isso, não se via feliz com a possibilidade de perder seu filho por causa de um decreto do Faraó. Joquebede, com sabedoria e coragem, salvou aquele que mais tarde se tornaria o libertador do povo, dos hebreus. Joquebede, então, dá luz a Moisés e prepara um cesto e coloca o seu filho em um cesto à margem do rio. Há que se ter muita coragem para arriscar. Afinal de contas, estamos falando de um bebê. Quais as chances de um bebê sobreviver em um rio? Ainda que as correntezas não estivessem fortes, em um rio existem tantas outras possibilidades de risco. Existe ali a chance até de um animal como um jacaré, um crocodilo,
ou mesmo o cesto virar e a criança morrer afogada. Mas houve um momento em que Joquebede teve que tomar uma decisão. Se eu deixo meu filho onde está, ele com certeza será morto. Então está na hora de eu arriscar. Está na hora de eu dar um passo de coragem. É melhor perder arriscando do que perder sem nunca ter tentado. É melhor ter a chance de ganhar, mesmo que se perca, do que cruzar os braços e aceitar a derrota. Joquebede não aceitou que o seu filho fosse morto. Joquebede não aceitou que simplesmente os egípcios entrassem na sua casa e matassem seu filho. Ela viu em lançar o seu filho em um cesto no rio uma chance. E ela nos ensina o poder da coragem. A coragem de arriscar, mesmo quando as chances são mínimas. O resultado disso nós já sabemos. A filha de Faraó encontra o cesto. Cria Moisés como se fosse seu filho, mas como ela não tinha leite, manda chamar alguém entre as hebreias. E adivinha quem foi a escolhida? Adivinha quem amamentou Moisés? Sua própria mãe. Joquebede amamenta seu próprio filho. Por um período longo, Joquebede ainda pôde ter, agora de forma oficial, mesmo que não podendo dizer ao mundo, talvez, que Moisés fosse seu filho, mas agora sem riscos. Ela podia ter o seu filho e amamentar enquanto o seu filho crescia. Será que ela teria conseguido essa proeza se não tivesse a coragem de arriscar, a coragem de ousar em uma atitude que, humanamente falando, seria uma loucura? Pois veja, vamos recapitular. Com Maria aprendemos a importância de obedecer à direção de Deus. Com Ana aprendemos o poder da perseverança na oração. Com Joquebede aprendemos a importância da coragem e ousadia para agir, mesmo quando, humanamente falando, as chances são mínimas. E por fim, temos Sara. Sara, você pode ler, aliás, a referência aqui de Joquebede está em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10. E a quarta mulher é Sara. Sara, que primeiramente era chamada de Sarai, esposa de Abrão, que posteriormente teve o seu nome alterado para Abraão, e ela de Sarai para Sara. Sara era outra mulher que era estéril. Tanto era estéril que ela achou que precisava dar outra mulher para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Ela já não tinha mais idade. E olha, você sabe qual é a diferença de Ana para Sara? É que Ana era estéril, mas Ana tinha idade para dar à luz. Ana era estéril, mas Ana ainda menstruava. Ana era estéril, mas ela ainda tinha o ciclo feminino dela. Mas Sara não. Sara chegou o momento da sua vida que Sara sequer ovulava. A questão aqui não era apenas ela ser estéril. É que além dela ser estéril, ela já não tinha sequer o ciclo menstrual. Ela já sequer ovulava. Já tinha sua idade na casa dos 90 anos. Quando de repente, 80, 90 anos, quando de repente, Sara engravida. O seu corpo reage à gravidez. Mesmo com idade avançada, o seu útero absorve a semente. Mesmo com a idade avançada,
os seus seios começam a dar leite. Mesmo com a idade avançada, a sua barriga começa a crescer, os seus ossos começam a expandir, porque dentro dela uma criança estava sendo gerada, mesmo que tardiamente. Se Abraão é chamado nosso pai na fé, o que dirá de Sara? Por que não também dizer que ela pode ser chamada de nossa mãe na fé? Porque não apenas ela era estéril, ela já era idosa. E por ser idosa, Sara experimentou um dos maiores milagres que a Bíblia relata. Uma mulher idosa, com o ventre gerando. Uma mulher idosa, com os seios amamentando. Uma mulher idosa, dando à luz a uma criança. Maria nos ensina a obediência a Deus, mesmo contra todas as circunstâncias. Ana nos ensina a perseverança na oração, mesmo com as circunstâncias adversas. Joquebede nos ensina a coragem para agir, mesmo com as circunstâncias adversas. E Sara nos ensina o poder de crer, de ter fé. Fé essa que não apenas, olhe bem, não apenas ter fé em circunstâncias adversas, é ter fé que muda as circunstâncias adversas. Guardou isso no seu coração? A fé que precisamos ter não é apenas a fé em momentos difíceis, é a fé que muda os momentos difíceis, que transforma a realidade ao nosso redor e faz com que o milagre, por mais impossível que seja, se materialize na nossa vida. Essas 4 mães, sem dúvida alguma, são exemplo para a tua vida. Obedeça ao Senhor. Persevere em oração. Tenha coragem para agir. E tenha fé que mesmo que a realidade esteja completamente contra você, através da tua vida, Deus pode mudar a realidade. Amém, queridos? Eu quero, irmãos, orar com vocês nessa tarde e noite, refletindo sobre tudo aquilo que dissemos, e que nós possamos deixar isso sair de dentro de nós, como a certeza da resposta do Senhor para as nossas vidas. Amém?